Então, Isa, como que você decidiu ingressar na carreira SAP? Então, foi por influência do meu namorado e da minha cunhada. Ela é consultora SAP, SD, né, há muitos anos. E o meu namorado ficava falando, aliás, ele é até desenvolvedor, né? Então é tudo na área de TI. Eu fui bastante Aham. influenciada pelos dois. E ele falou, por que que você não tenta aplicar para alguma vaga SAP? Você tem super perfil, SAP é um sistema global, você tem o inglês, o espanhol. Você tem perfil desinibido, você gosta de aprender, gosta de falar. Então, acho que seria interessante, porque se você não procura saber, fala com a minha irmã, pede umas dicas para ela, né? Porque na época eu não tinha nem LinkedIn, eu não tinha currículo, eu não tinha nada. Então, ela me Nossa, apoiou bastante. Eu fui bem cru, né? Eu não tinha noção do que era o SAP, ela me explicou um pouco, mas é tudo muito, é um mundo muito grande, né? sim. Então, esse foi o meu primeiro contato mesmo. Eu apliquei para uma vaga e deu certo. Então foi por influência de uma consultora já que tinha bastante tempo no mercado e seu Sim. namorado também que é da área de TI. E aí você Aham. decidiu se aplicar numa vaga, mesmo não conhecendo muito, e foi aí então que a gente se conheceu, né? Que foi o primeiro contato ali com o SAP. Aham. É, A Isa, pessoal, participou de um programa de formação de consultores, que eu sempre comento que é bom a gente estar atento a essas vagas, porque, ó, ela não tinha noção de nada. E tomou coragem e se aplicou numa vaga e acabou participando de um processo onde a empresa ofereceu cursos, que inclusive eu participei desse processo da Isa, então eu acompanhei. Por isso que eu trouxe aqui um fato verídico, né? Uma pessoa de verdade que participou de um processo seletivo como esse, de programa de formação, para vocês verem que é real, que é possível, mesmo você não sabendo nada de SAP, você ingressar na área, né? Sendo aí a sua primeira oportunidade. Então, eu acompanhei a Isa. E desde então eu continuo acompanhando a evolução dela, o quanto ela é esforçada, o quanto ela é dedicada, o quanto ela estuda, ela é focada. Então, assim, tá na área certa, porque a gente tem que gostar de estudar para estar no SAP, né, Isa? E Sim. fala pra gente, eu não tive acesso a questões de requisitos obrigatórios. Você precisou de academia, SAP, para fazer o bootcamp lá da empresa? Academia, inglês e certificação para esse programa de formação? Eu não lembro se precisou. Um dos pré-requisitos do Bootcamp era o inglês, né? Eu não lembro exatamente qual era o nível, mas lá na vaga estava bem explícito que a Deloitte era uma empresa global, né? Que tinha clientes em toda parte do mundo. Então, o inglês foi, sim, um requisito decisivo. Certificação não, porque como eu disse, né, eu não tinha noção de todo o mundo SAP. E academia, muito menos, né? É, E hoje você utiliza o inglês lá, no sim, cliente. diariamente, diariamente. Então, né, é um exemplo aqui. Eu não fiquei nessa parte administrativa, pessoal, então não sabia os requisitos da vaga, tá? Eu só participei do processo em relação à capacitação dos consultores. Então, por exemplo, a Isa deu um exemplo muito importante aqui que eu não sabia. O inglês foi um requisito fundamental para ela poder participar desse processo e passar. Por quê? Algumas vagas elas vão depender dos clientes. Então, se o cliente ele tem outros clientes que são globais, né, que falam outras línguas, eles vão pedir a vaga, né, como requisito o idioma que eles precisam. Então, nesse caso da Isa, o inglês foi um diferencial muito importante e decisivo na hora de contratação. Por ela ter o inglês, provavelmente, né, e ter se saído bem no processo, ela foi contratada. Então, percebam que esses requisitos, a Academia SAP, a certificação SAP, não são uns requisitos tão relevantes para a primeira vaga, mas o inglês sim. Ah, Então, é um ponto de atenção que a gente precisa tomar cuidado. E óbvio, pessoal, eu sempre vou indicar aqui, se você
tem recurso financeiro suficiente, invista nos três, na academia, no inglês, na certificação, estude. Agora, se não, verifica entre esses quais você pode investir, né, em relação ao seu recurso financeiro, porque, por exemplo, já que você não pode pagar uma academia e uma certificação, por que que você não faz o inglês? Por que que não investe num idioma que é global e que vai te ajudar a atrair mais vagas, e inclusive vagas globais, vagas de fora, tendo inglês? Então, assim, é um diferencial e os outros cursos você pode agregar fazendo outros cursos mais baratos enquanto você não tem dinheiro suficiente para fazer academia. Eu, por exemplo, quando eu iniciei minha carreira, eu fui fazer academia 4 anos depois que eu tinha ingressado no SAP, porque eu não tinha valor, né, salário suficiente para pagar uma academia cara. Mas, obviamente, depois que eu comecei ganhando bem, eu fui investir no meu conhecimento, fui me capacitar para poder me desenvolver cada vez mais. Então, é essa dica que a gente deixa aí para vocês. É. Muito E bom, Isa. só um Pode falar. adendo. No meu ponto de vista, né, como Juninha, eu acho que para quem está começando, o inglês é o ponto mais importante desses três, dentre esses três. Porque, pelo menos lá na Deloitte, a gente tem a oportunidade de. A gente tem acesso a vários cursos do SAP, né? A gente tem uma plataforma para a gente poder estudar. Então, assim, se você quiser se empenhar depois em adquirir conhecimento do SAP através da empresa, você pode. Muitas empresas oferecem, né? Então, eu Sim, acho que o requisito ele que abre a porta para as outras coisas é o inglês, entendeu? Então, eu acho que se você, como você mesmo falou, se você não tem orçamento suficiente para investir nos três, ou, né, no mais caro, investe no inglês, porque realmente, assim, abre portas. verdade, verdade. Falou tudo. Inclusive, Isa, a SAP ela tem, além das plataformas próprias que promovem cursos, que a empresa que acaba implementando pode ter acesso e oferecer para os colaboradores, ela tem também a OpenSAP, que é uma plataforma gratuita. Só que ela é totalmente em inglês. Ela oferece vários cursos gratuitos, inclusive tem um lá de inteligência artificial. Só que os cursos são todos em inglês, então se você não souber inglês, você acaba perdendo a oportunidade de aprender mais de forma gratuita e pela própria SAP. É opensap.com, tem o site e tem também, tem também aplicativo para celular, Android, iOS, tudo mais. É só pesquisar o OpenSAP que você consegue baixar lá e consegue fazer os cursos e gera o certificado também. Então, o inglês realmente é um diferencial muito importante na carreira de um consultor SAP, principalmente de um júnior, né? Sim. Isa, fala pra gente, quais foram, assim, os principais desafios que você enfrentou, assim, ao começar no SAP, essa sua jornada? Quais os principais desafios, assim, que você acha que foram, assim, desafios grandes? Ah, o mundo SAP é gigantesco, né? Então, eu acho que, como todo juninho, né? O primeiro pensamento que a gente tem é: meu Deus, o que é isto? Onde estou? É muita coisa, é muita informação, como você mesmo sempre diz no seu e-book, no seu curso, uma sopa de letrinhas. O SAP é uma sopa de letrinhas no início, né? Então você fica bastante perdido e você fala: meu Deus, será que eu vou dar conta? Aquele receio, aquela insegurança, aquela dúvida do será? Mas, então, assim, a insegurança, né? Eu acho que foi o maior desafio que eu enfrentei, com medo de não conseguir superar expectativas, né? Porque muitas pessoas dentro da empresa, né, te elogiam, querem que você cresça, então sempre lá, parabéns, estou gostando do seu empenho e tudo mais, e você fica sempre se cobrando. Eu, pelo menos, me cobro muito, eu quero sempre melhorar, então eu acho que o maior desafio foi
pensasse, me questionasse, eu ia dar conta de aprender aquilo tudo. Mas com o passar do tempo, né, o Todo Mundo Sabe há um ano e meio, eu olho para trás e vejo, meu Deus, quanta coisa que eu não entendia, quanta coisa que eu olhava e falava, o que é isso? Que era um bicho de sete cabeças, que hoje eu já tô ok, entendeu? Eu não. Eu tenho a noção, eu tenho a ciência de que eu não conheço nem 10% do mundo, sabe? Porque é gigantesco. Mas eu vejo que eu evolui muito de um ano e meio lá pra cá, né? Então, é isso. Só vai, mergulha, que vai dar certo. Esses são os principais desafios mesmo, é enfrentar a insegurança e o medo de será que eu vou dar conta? Eu também passei por É, isso no início. Por ser algo novo, a gente fica assim meio, caramba, muita coisa. E realmente, a gente nunca vai saber tudo, sabe? É imenso, é impossível saber tudo. A gente fala que quem fala que sabe tudo é um historiador de SAP, mas saber tudo, cada módulo, cada processo é impossível. Então, até exato. hoje a gente vê coisas que a gente nunca viu agora nessa versão nova, né? Na S4, meu Deus do céu. Então, assim, gostar de estudar também é um ponto muito importante, né? Mas, assim, a insegurança, o medo sempre vão bater mesmo. Mas à medida que a gente vai, que o tempo vai passando e a gente vai se capacitando, focando, se dedicando, as coisas vão melhorando, a gente vai chegar num momento em que, dependendo do cliente ali, a gente vai acabar sabendo todos os processos dele, vai ficar numa zona, uma zoninha de conforto, sabe? E é Uhum. isso que você está caminhando para que aconteça na sua vida, né? Na sua carreira ali. Quando a Sim. gente fica muito tempo em um cliente, a gente acaba chegando no momento que a gente fica ali na zona de conforto, porque você já sabe os processos, você já sabe quais mais ou menos Regra de são os negócio, né? as regras de negócio, exatamente. Então, tudo no início é um medo mesmo, uma insegurança, mas é só focar, estudar como você bem faz, né? Bem fez, eu acompanhei um pouquinho, né? Ensinei algumas coisas para Isa e ela é muito focada. A gente está precisando de profissional assim, com foco, com dedicação, porque só assim a gente consegue alcançar, né, os níveis que a gente almeja ali alcançar. E Ah, fala para mim, Isa, você, qual a sua formação acadêmica mesmo? eu sou graduanda em ciência da computação. Ciência da computação. Antes, você chegou a fazer alguma? Cheguei a fazer engenharia eletrônica, né? Foi o meu primeiro curso. Fiz metade do curso, né? 50%, quase 3 anos. E resolvi migrar para a ciência da computação. Eu larguei a engenharia numa das melhores federais de engenharia do Brasil, para ir para computação, numa particular. Então, assim, eu fiquei remoendo muito, assim, eu acho que eu tive uma crisezinha de depressão leve, assim, num período curto de tempo. Uhum. Leve, não, é curto, porque eu fiquei me remoendo tanto, tipo, tanto que eu tava me remoendo, tipo, Deus, eu fiz uma escolha certa. Eu não tinha entrado na Deloitte ainda, sabe? Eu larguei a federal de engenharia para ir para uma computação online, numa particular. E depois que eu entrei na Deloitte, parece que foi Deus falando: aquieta o seu coração, você fez a escolha certa, Com sabe? certeza, com certeza foi. Tá na época de Enem, as pessoas ficam, sabe, os jovens têm muita essa pressão de que tem que ser federal, tem que ser federal, não tem que ser federal. É. Na minha época, eu também achava isso, que tinha que ser federal, mas na verdade vai mais do nosso querer em ser algum profissional bom do que qualquer outra coisa. A faculdade é só um papel. Tipo assim, você não vai aprender o que que você tem que fazer no dia a dia, numa empresa, na faculdade. Você não vai aprender. É só um Pois é. certificado que você vai pegar, entendeu? Então, assim, hoje eu tenho também essa mentalidade, né? Antes eu achava que federal era o que mandava, tipo assim, tinha que fazer federal, mas não. Hoje em dia já tá. É você se dedicar. Tipo assim, peguei o diploma, beleza, agora eu vou me dedicar e eu vou ser boa nisso e acabou. Eu acho que vai muito mais da pessoa do que É, a faculdade que você fez. sim, hoje eu vejo isso também, mas
para uma jovenzinha que estava com pressão de todo lado, os professores da escola falando que não larga. Nossa, eu fiquei uns 2 meses me remoendo e pensando, puxa vida. E eu fiquei me remoendo por causa disso, porque o Enem tava fechando a vaga, tipo, se você passou e queria aplicar, você tinha que fazer. Aham. E na hora que deu meia-noite, que eu falei, tô decidida, não vou entrar, que eu vi a minha vaga fechando na federal, eu falei, nossa. Nesse dia eu nem dormi. Ah, mas você fez certo. Eu já Sinceramente. tô aqui. Exatamente. Você fez certíssimo. É porque a gente veio de uma. É porque antigamente o federal tinha mais peso, né? Por exemplo, aqui na minha cidade, quem fazia IFE ia para Petrobras, passava em concurso Petrobras. Então, assim, era o auge. Hoje em dia, não é mais assim. Não é É, mais assim. eu Então, acho que você não antigamente tem tinha mais esse peso. peso. Não tem esse peso. Hoje, tá cursando graduação, beleza. Não quero saber da onde que é. Se é online, se é, não é, se é federal, se não é. Tá cursando é o que importa. É. Hoje, para o mercado de trabalho é isso. Tá cursando é o que importa. Tá Mas tudo certo. você fez IF na a sua graduação? Sim, federal. Foi assim, eu queria fazer engenharia. Na minha cabeça eu tinha que fazer engenharia. Não sei por quê. E eu estudei muito, eu fiz cursinho preparatório para o Enem. Fiz tudo que você imagina para tentar me capacitar. Cara, minha nota foi muito boa, só que a minha nota foi 800 e pouco. Só que na Hum. época, todo mundo tirou nota boa. Tipo, todo mundo, a maioria tirou nota boa. E ficou muito acirrado para engenharia. A única faculdade que eu passei, sem mentira nenhuma, foi a que eu fiz. A Deus. única, Deus. Hoje eu lembro, eu falo, caramba, Deus estava fazendo. Foi a única, eu não queria. Eu falei, é a única que eu passei, eu vou, né? Fazer o quê? Foi a única que tinha vaga, você acredita? Foi Que eu análise e desenvolvimento? Foi o quê? Sistema de É, informação. sistema de formação, bacharel em sistema de formação. Cursão. Foi a única. E fui, porque foi a única que passei. Fiquei pé da vida na época. Hoje em dia eu agradeço ao Deus, peço desculpa pelo. Porque na época eu fiquei muito chateada. Tipo assim, eu queria fazer engenharia. Mas eu queria falar isso de alguma forma para as pessoas. Mas eu acho que não sei se cabe. É porque tá na época de Enem, sabe? Para as pessoas não levarem isso pro pessoal. Não, Entendi. E na vaga lá do bootcamp, não foi um requisito estar cursando graduação, ou foi? Estar cursando precisava, ter aham, graduação. precisava estar Precisava. cursando. Aham. Pelo menos estar Ou, cursando. pelo menos estar cursando. Alguma área de tecnologia ou engenharia. Ah, então a engenharia que você fez poderia, caso você estivesse fazendo, não seria um impeditivo para você entrar. Então você conseguiria entrar mesmo estando cursando a engenharia, então. É porque era Então, eletrônica, né? Tinha muito hardware com software também. a verdade é realmente Hum. engenharia eletrônica acaba pegando um pouquinho dessa parte tecnológica, né? É. Bacana. Então, assim, estar cursando é importante também. Estar cursando, assim, alguma formação acadêmica na área de tecnologia para poder estar preparado a esse tipo de vaga, então, de programas de formação de consultores. Eu acredito que seja também aí um requisito decisivo na hora da escolha do profissional, né? É. Porque eu me lembro vagamente que lá na descrição da vaga estava escrito que você precisava estar cursando alguma graduação de tecnologia, ou correlatos, ou engenharia, ou ciências exatas, alguma coisa. TI e matemática, basicamente. Entendi. Geralmente é o que eu mais vejo mesmo nesse tipo de vaga, solicitar essas formações, porque é o que tem mais a ver. Então, as pessoas perguntam: eu tenho faculdade de logística,
tem um certo a ver, porque ali no SAP tem área de logística. Então, se a sua faculdade, ou se você estiver cursando uma faculdade que tenha a ver com algum módulo do SAP ou com a área de TI, já é válido. Agora, se você não tem tem uma faculdade que não tem nada a ver, aí eu acho que se você quiser ingressar, eu acredito que você tem que fazer pelo menos um tecnólogo ali em TI, em algo do Uhum. tipo, para poder se candidatar a esse tipo de vaga. É. Porque querendo ou não, o SAP, você precisa de ter um pouquinho de conhecimento ali do hardware, né? Sim, Um pouco do básico de mexer no computador, né? E o software você aprende, né? Mas você precisa ter um perfeito. pouquinho. Sim, sim, verdade. E você teve alguma experiência prévia, relevante, assim, antes de começar a trabalhar com SAP? Você já trabalhou em algum lugar que você fez algo que tenha sido bom ou relevante para chegar onde você chegou hoje, para trabalhar com SAP? Então, Ou não? voltamos. É o seu primeiro emprego. Então, o primeiro emprego CLT é sim, né? No meu trabalho atual, é o meu primeiro emprego. Porém, uma coisa que me ajudou muito a me desenvolver, né, esse lado analítico, lógico, né, meu namorado, ele tem um sistema de gerenciamento de hotéis, Zelador Software. Que legal. Sim, e quando ele estava desenvolvendo, ele me colocava para testar. Então eu era a QA dele, né? Eu era tester. Então eu analisava as rotinas, né? Eu testava como um key user mesmo. Se eu encontrava um erro, eu ia lá num doczinho e colocava erro em tal tela, quando faço tal coisa. Então eu comecei muito cru mesmo, sabe? E aí ele foi me capacitando, foi me ensinando como que funciona um processo, né? Não é, não é que nem o SAP, que é um RP, né? Gestão integrada, mas eu aprendi bastante sobre faturamento, financeiro, né? Fluxo de caixa. Então, eu tive muita influência nisso, né? Eu aprendi muito a gostar por causa desse meu trabalho, né? Foi o meu primeiro trabalho na TI, porque eu tinha o Prolabore na empresa, tá? Olha, tá Então, vendo? então eu acho que isso me ajudou bastante a desenvolver principalmente a minha capacidade analítica, né? Porque no SAP você analisa, né, muitos dados, então me ajudou bastante. Com certeza, nossa. Então, assim, Deus sabe todas as coisas mesmo. Eu já estava te preparando Sim, ali para você poder é, ingressar na área, porque o que você fez ali realmente foi o papel do key user. Mas é o papel que a gente faz também, que a gente precisa também analisar, fazer testes, você, né, no dia a dia. A Isa trabalha no AMS, pessoal, no suporte, problema o dia inteiro. Então a gente tem que corrigir inteiro. e testar sempre, né, para ver se realmente aquela solução foi efetiva e, obviamente, sempre para poder não impactar ali os processos do cliente na produção. Então a gente precisa Produção. testes, dessas análises, né? É, Que bom, essa eu não sabia, Isa. Olha, seu namorado então te ajudou bastante, né? Que legal. sim, Bom, tá vendo, pessoal, como as experiências passadas podem ajudar vocês a colher no futuro. Então, assim, eu falo muito com a galera que me segue, com os meus alunos. Por mais que a gente ache que o que a gente passou, né, no passado, o que que a gente aprendeu, o que a gente não vai usar, é ruim, a gente usa. Tem várias coisas que a gente aprende em várias áreas que podem ser utilizadas na área SAP. Então, assim, não desperdicem, não descartem os conhecimentos anteriores que vocês tiverem. Com certeza, em algum momento, vai servir para você, no futuro, utilizar na hora que você for ingressar numa área SAP da vida. sim. Maravilha, Isa, E, muito bom. e eu sou muito grata por ter tido essa experiência. Aliás, eu tô com ele até hoje, né? A gente tá implantando o sistema em vários clientes, e em várias pousadas, em vários parques aquáticos, e eu ajudo na implantação, né? E quando eu tô implantando lá o sistema e tô mexendo nas regras e tudo mais, eu me pego pensando assim, e vice-versa. Às vezes eu tô na Deloitte trabalhando, analisando alguma coisa, e eu me pego numa situação que eu falo, eu já vi isso na Zelador. E às vezes eu tô na Zelador e falo, eu já vi isso na Deloitte. Então,
complementa muito, sabe? Me Com ajudou muito, certeza, com agregou certeza. muito. Se a pessoa tiver uma experiência dessa em outro sistema, que não seja o SAP, a essência ali do processo sempre vai ser a mesma. O que vai modificar é o sistema que você vai manusear, que você vai ter que aprender como que é aquilo dentro do SAP, mas essa essência ali sempre vai ser igual, muito legal. Então, esse aprendizado que você teve, com certeza, foi crucial para você absorver mais rápido os processos, a sua aprendizagem ali, muito Agregou bom. demais. Muito legal, bom saber disso e, né, mais um insight aí para o pessoal não descartar os conhecimentos anteriores que a gente tiver, né? É. E fala pra gente uma coisa, você escolheu o módulo que você atua hoje ou foi apenas escolhida pelo módulo? Então, eu já tinha uma feiçãozinha ali por contabilidade. Era um Aham, curso que passou pela minha cabeça fazer durante o ensino médio, mas eu sabia que eu tinha um pezinho ali na TI, né? Tanto é que eu escolhi a engenharia eletrônica. Só que durante o bootcamp, a Deloitte apresentou todos os módulos. A gente teve um overviewzinho, assim, de todos os módulos, né? E o que mais me chamou a atenção foi assim que a querida Bruna Paz estava lá apresentando com um poder de persuasão incrível, né? Eu já tinha uma afeiçãozinha, mas nada muito profundo com contabilidade, aham, né? Aí o que você apresentou, né, no seu dia, até então eu tinha gostado de SD, mas não foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? Sales Distribution. aham. E aí, quando chegou no FI, eu falei, é isso que eu quero fazer. Gostei Menina, eu nem demais. lembrava disso. Eu não lembrava que eu tinha, que você tinha escolhido porque eu te persuadi. Não, não lembrava disso, não. Ah, Eu achei foi que sim. foi que você que nem lembrava como é que foi, na verdade, porque eu só participei da aula. Ó, você vai dar aula disso e acabou. Foi só assim. Mas a dinâmica eu não sabia como que eles iam, se eles iam escolher para cada módulo a pessoa de acordo com o perfil, talvez. Ou se a pessoa, ou se eles iam deixar a pessoa escolher. Então, eles deixaram você escolher o módulo. Então, na minha entrevista, o entrevistador me perguntou qual módulo eu Ah, tá. tive mais afinidade e tudo mais. Eu falei, olha, eu gostei bastante de FI. Ele perguntou se eu já tinha alguma experiência, e aí eu falei a mesma coisa, né? Que eu tenho uma afeição por contabilidade, que eu cogitei cursar, né, ciências contábeis quando eu estava no ensino médio, mas resolver seguir para TI. Então, eu acho que isso ajudou bastante a entrar no módulo de FI. Então, Aliás, eu lembro hum, que a gente tinha um grupo de bootcamp no WhatsApp, né? E aí o aham. pessoal falava, ai, a Bruna Paz apresentou hoje, não sei o quê. Eu falei, ai, gente, adorei. Fui no seu LinkedIn, vi lá aquelas milhares de conexões e a sua capa tava escrita alguma coisa de SAP. Eu falei, gente, quando eu crescer, quero ser igual ela. É, Bruno, você me influenciou demais. Que bom, que bom saber disso. Eu fico muito feliz e honrada, você sabe disso, né? Muita gente, assim, como você vem me falar, olha, você me influenciou positivamente para fazer certa coisa, ou você me ajudou a fazer certa coisa. Isso é que vale para mim, né? Se tiver que ajudar sempre é a minha motivação. E ver esse tipo de comentário é que, assim, meu coração fica grato demais e eu sei que eu sempre estou no caminho certo, né? Então, obrigada pelo carinho. Obrigada por ter me ajudado a entrar neste mundo. Estou muito feliz. Estou muito feliz. É um mundo Imagina, que assim, se você se empenhar, você cresce. cresce demais, né? E a prospecção, a perspectiva, você não, assim, se você tiver inglês, outros idiomas, é voar, né? E se quiser sair do Brasil, você vai, ou ficar aqui no Brasil ganhando em dólar Em também, ganhando dólar, em euro, é, é, só depende de você, né? Só depende da gente mesmo fazer o nosso.
Muito bom, Isa. E você pretende agregar, gostaria de agregar mais algum módulo ou não? Só o FI, acho que você está satisfeita com o FI. Olha, FI é um módulo bem grande, né? Tem Muito. vários submódulos. Sim. Então, eu acho que no momento eu não penso em adicionar algum outro módulo. Eu quero me aprofundar no FI, nos seus submódulos, né? Aprender mais, porque eu não sei quase nada perto do tamanho, né? Que é o módulo de FI. Então, no momento, eu quero me aprofundar mesmo em FI. Eu gostei de SD, eu achei interessante, mas para um futuro. No futuro. Você É, está certo, você tá certo. Como você está iniciando, realmente é o ideal que você se capacite e foque realmente só em um módulo. Depois que você tiver fera nesse módulo, aí sim você pode agregar outro. Mas a gente fala que como os módulos eles são muito grandes, por exemplo, o FI também tem vários submódulos, cada módulo tem vários submódulos. Geralmente, o consultor ele acaba se especializando em um submódulo e aí depois agrega outro módulo se ele quiser. Por exemplo, como foi comigo. Como eu via no cliente apenas contas a pagar e contas a receber, eu acabei ficando mais especialista no contas a pagar e contas a receber do que nos outros submódulos, né? A gente tem o módulo de ativo fixo no FI, o módulo de tesouraria, transações bancárias, né? Tem vários submódulos. Então, como o cliente às vezes muito influencia a gente, então eu só fiquei ali no contas a pagar e contas a receber. E aí, quando houve a oportunidade de agregar o CO, que é a contabilidade gerencial, como ninguém quis, o pessoal não queria se envolver, e eu sou curiosa, eu sou metida, eu fui. Né? picula de rodinha. Porque tem uma oportunidade ali, eu tô agarrando. E aí eu fui. Então, aí eu acabei ficando só especializada mais ali na área de custo e de lucro dentro da contabilidade gerencial. Então, o cliente mesmo influencia muito na nossa especialização. Então, assim, também é lembrar que você também não vai conseguir, assim, ser especialista em todos os processos de FI. Provavelmente você vai ver mais certos submódulos ali dentro do cliente que você atua. Então, você vai acabar indo para aqueles submódulos. Mas assim, quando você tiver, né, num estágio que você vê que, pô, sei bastante, aí sim você agrega outro módulo, se quiser também. Se não quiser, tá tudo certo, né? Porque o SAP é muito grande, então é, eu fui para esse caminho porque surgiu a oportunidade. Se não tivesse surgido, talvez eu não faria outro módulo. Mas como surgiu, eu acabei indo. Então, assim, vai muito de cada um mesmo, mas não é algo que eu veja que é obrigatório você saber dois módulos, não. Foca em um primeiro e se aparecer oportunidade, você vê necessidade, você agrega outro. É, Maravilha. E também o FI, ele acaba sendo um pouco, a gente acaba vendo um pouquinho dos outros módulos, né? Porque é, flash no FI. é tudo intrínseco, né? Um puxa o outro, tem ligação, né? Eu não sei, mas eu já ouvi alguém dizer que o FI é o coração do SAP. Não fiquem com ciúme, Exato. outros módulos. Mas é Tem gente verdade. mas é verdade, tem gente que fala que MM é o melhor módulo, né? MM, melhor módulo. Mas, na verdade, o financeiro, ele é a base do SAP, né? Porque tanto que quando você implementa o SAP, a Ele é primeira o coisa que primeiro. você tem que Eu configurar li é, seu e-book. é o financeiro. Ah, viu? Tá sabendo? É o É, financeiro. Porque tudo que a empresa faz é contabilizado. Cada lançamento que ela faz é contabilizado. Uma movimentação de um estoque para outro contabiliza numa conta de estoque. Então, tudo reflete no FI. Então, a gente acaba vendo um pouco, né, dos outros módulos, porque não tem jeito, né? FI sim. é o reflexo de tudo.
né? Mas a gente não precisa saber tudo, obviamente, né? A gente só Um precisa pouquinho de olhar. cada e bastante É, do nosso. exatamente. Até porque na hora da gente conversar ali no dia a dia, às vezes o pessoal de outros módulos acaba falando, ah, mas isso aqui tá com erro, mas na verdade o erro tá na origem, não tá no FI. Então, você saber um Exato. pouco dos outros módulos é bom para na hora de discutir ali, discutir num bom Uhum. sentido, né, pessoal? Discutir que eu falo é você convencer o outro de que não é o seu papel. Tá na origem ali, porque o FI é o final do processo. Então, se tá na origem, não é do nosso módulo, é do outro. Então, assim, a gente tem que analisar muito bem para saber se realmente é do nosso escopo ou não. Porque como é reflexo de tudo no FI, se a gente não souber um pouquinho de cada módulo, a gente vai atender tudo. É, A gente vai atender o SAP como um todo. Ai, ai. E, Isa, fala pra gente, quais habilidades assim que você considera essenciais para ser bem-sucedido como um Juninho no SAP? eu acho que primordial é gostar de aprender, né? Gostar de estudar, porque sempre vai ter mais coisas para você aprender. Você nunca vai saber tudo. Quando você achar que sabe alguma coisa, aparece um cenário novo e você fala, nossa, eu não sabia. Eu pensava que eu sabia. Então, eu acho que vontade de aprender, proatividade, muito importante, né? Você olhar, correr atrás, tentar resolver, tentar entender o porquê, dar um Google, né? Nosso melhor amigo ali, Google, dar uma googada, ter uma boa comunicação, né? Porque o SAP é integrado, é tudo, né? Integrado com outros módulos, então isso quer dizer que você precisa ter contato com pessoas de outro módulo, então você precisa ter uma boa comunicação, saber trabalhar em equipe, né? Então, eu acho que é isso, buscar aprender das regras de negócio, né? Foi o que a gente falou, tentar entender um pouquinho de cada coisa, porque está tudo interligado. Então, acho que é isso, a vontade de aprender, né, continuamente, porque você sempre vai precisar estar atualizando seus conhecimentos, comunicação, né, saber trabalhar em equipe. E uma coisa também que eu acho que é bem importante, é bem válido você tentar estudar um pouquinho de ABAP, né? Para você não programar, mas pelo menos você debugar, para você não ficar sempre dependente de um ABAP ali. Por exemplo, tem alguma coisa que você já analisou a nível funcional, não encontrou erro e você precisa pelo menos dar uma debugadinha e tentar analisar a nível de código. Eu acho que é muito válido, porque você vai se tornar um funcional mais independente, vai te agregar muito, né? Porque você vai otimizar o seu tempo, o seu atendimento. Muitas vezes você tem que abrir a task, esperar o ABAP desocupar, muitas vezes ele não está disponível para você no momento, você espera dias até que ele consiga analisar a sua task. Então, se você sabe um pouquinho de ABAP, já é o suficiente para você se virar, sabe? Então, eu acho que é um ponto bem importante para um Juninho aí que está começando na carreira SAP. Dá uma estudadinha em ABAP que vai ajudar bastante. Verdade, Isa, é um diferencial que eles podem aprimorar. Porém, eu indicaria estudar esse pouquinho ABAP depois que eles tiverem pelo menos um conhecimento consolidado já no módulo que eles atuam, sabe? E, Uhum. obviamente, se eles estiverem no AMS, que é a parte de suporte, é super válido estudar um pouco a BAP para você ter uma autonomia, como você falou, realmente. Mas primeiro o foco deve ser o módulo, né? Se capacitar naquele módulo. E quando você tiver numa consultoria, por exemplo, de AMS, ou até mesmo um projeto, aí sim é bom você se capacitar no que a Isa falou, em saber um pouquinho de ABAP, pelo menos ali colocar um ponto de paradazinho ali no programa, né, na mensagem do erro, você compreender ali o que está acontecendo, é legal mesmo. Inclusive existem cursos também de ABAP para funcionais, se eu não me engano existe, eu Sim, não lembro na a Udemy, consultoria da tem Udemy tem? bastante. Tem. Então, Aliás, pode estou falar. fazendo.
Ah, Eu Nailda concordo mesmo? com você. Eu concordo plenamente com você, porque assim, pra quem tá começando, já é muita coisa pra aprender de uma vezada só, né? Então, realmente, não é pertinente já, ai, preciso estudar a BAP. Não. Sim, Familiariza um pouquinho com o seu módulo, né? Tanto é que depois de 1 ano e meio que eu comecei a estudar a BAP, né? perfeito. Comecei a estudar há poucos meses. E já tô tendo uma noção, né, bem maior do que eu tinha antes, que eu não tinha nada. Então, tudo agrega, né? Eu não sou experto longe de ser, comecei a estudar há poucos meses, mas ajuda bastante, né? Com De ter certeza. noção. Com certeza, não, com certeza. E é um diferencial, porque a empresa vê que você está se capacitando ali, está se destacando de outras pessoas ali que não querem muito, né, querem ficar ali na zona de conforto. Então, é aquela parte da proatividade que você falou, que um juninho tem que ter, né? Então, É, eles estando já numa consultoria, né, já com conhecimento um pouco consolidado ali, é legal sim aprender um pouquinho de ABAP para ter essa autonomia na hora de analisar um chamado. E quem sabe, às vezes, até resolver sem um ABAP, né? Um chamado que era precisaria de um ABAP, você acaba resolvendo sozinho. E e para quem não otimiza sabe, o tempo de tudo, né? sim, e para quem não sabe, né, pessoal, a ABAP é o profissional que cuida da parte de programação do SAP, tá? É o consultor. A ABAP é quem manja de lógica de programação, então ele entende tecnicamente do sistema e acaba ali ajudando o funcional a resolver os problemas do dia a dia ou a implementar alguma coisa nova dentro do sistema, né? Só lembrando. Perfeito. Realmente essas habilidades são muito importantes para o desenvolvimento ali do Juninho. Ah, e proatividade que você falou também é muito interessante a pessoa ter, tentar ter autonomia na hora que chega um chamado ali, tentar resolver sozinho, se não conseguiu, não tem problema, não tenha vergonha de pedir ajuda, porque é um processo que você está passando e que você realmente vai precisar de ajuda, não tem para onde correr, né? É. E claro, as habilidades de você também acrescentando, né? De você, se você for para uma vaga AMS, você precisa se capacitar ali, fazer uma análise boa, fazer uma boa sondagem. Então, Uhum. você estar preparado ali para atender o cliente da melhor forma. Então, realmente, essas são as principais habilidades que um júnior precisa ter. E o principal, gostar de estudar e aprender, que é É, crucial sim. para você desempenhar ali um bom papel na empresa. Eu acho que principalmente no MS, né? A gente que trabalha com MS, eu acho que é crucial a gente ter uma boa comunicação, né? Não só com o pessoal da nossa equipe, mas principalmente com o cliente, né? Uma coisa que você citou também no seu e-book é você tentar sempre ter empatia, se colocar no lugar do outro, porque você já teve uma experiência não muito boa, né? De pegar um dia que o cliente não estava tendo um dia muito bom, né? Foi impaciente com você, no final das contas tudo deu certo, ele te agradeceu, pediu desculpa. Então, você tem que ter aquele jogo de cintura, né? De lidar com todo tipo de situação, todo tipo de personalidade, né? Cliente estressado, cliente com pressa, porque no MS tudo é para ontem, né? Exato. Então, você tem que ter resiliência, é um ponto importante também. Verdade, falou tudo. É porque as pessoas acham que a gente só trabalha sentadinho no computador, com No sisteminha, ventinho, tranquilo, pá. Ah, trabalho no SAP, trabalho em casa, trabalho sentada de boa. Não. A gente tem que saber lidar com pessoas, muita pressão o dia inteiro, é problema o dia inteiro, você resolvendo problema com pressão no seu ouvido ali, que tem que ser para ontem, como você falou. sim. E justamente esse saber lidar com o outro, você ter empatia de se colocar no lugar do outro, porque muitas das vezes a pessoa pode estar passando por um problema que você nem sabe, tá com alguma coisa ali que aconteceu no dia dela, ou tá passando por um problema anterior ali que a gente não sabe. Então, assim, é saber lidar com pessoas, principalmente, porque além do sistema, a gente trabalha com pessoas. Então, se a gente não souber se comunicar, ter empatia, o nosso trabalho vai ficar muito pesado, né? Então, assim, Uhum.
dentro da minha carreira, no início, eu peguei muitas pessoas assim que descontavam na gente mesmo. Só que a gente, óbvio, não era obrigada a atender. A gente tinha um script onde a gente podia desligar. Mas no início de carreira, você, iniciante, juninho, o maior medo de perder emprego, Sim. tem que ser boa naquilo. Vou desligar a ligação? Vou nada. Vou Tem que engolir o sapo, fazer, fazer a conversar. plena. Exatamente. A vontade era de retrucar, de revidar, mas manter a pose, Aí né? que entra a resiliência. Conversei. Exatamente, resiliência, calmaria. E aí, quando consegue resolver, eles pedem desculpa. Eles Agradece. agradecem, dá uma nota boa no atendimento. Então, assim, É, é saber lidar. E isso vale, acho que para a vida toda em relação a qualquer área da nossa vida. A gente saber lidar em todo momento com pessoas é muito importante, né? Essa sim, comunicação faz parte, né, do mundo com como um todo. certeza. Uhum. Esse era um ponto que o Breno me convenceu, né, de aplicar para uma vaga SAP, porque eu acho que a música também me ajudou muito nessa parte de desenvoltura, né? Então eu gosto muito de falar, eu gosto muito de debater vários assuntos, então eu acho que a MS eu me encaixo muito no perfil, sabe? Porque eu gosto de ajudar, de estar ali, vamos sair do outro lado. Ah, tá com problemas, vamos resolver? Eu gosto desse dinamismo, sabe? Então eu acho que, assim, Deus acertou em tudo. No namorado para me influenciar, na minha cunhada que já trabalhava com SAP, no meu sogro que era programador e influenciou eles para irem para esse mundo de TI. Então, tipo assim, tá Sim. tudo ligado. O que é para ser seu vai chegar até você, porque eu olho para trás, assim, na minha carreira de 1 ano e meio e falo, meu Deus, como que as coisas se encaixaram assim tão perfeitamente? É verdade, se a gente estiver abertos às oportunidades e souber enxergar, né, os sinais, né, eu falo que realmente Deus faz as coisas certinho, mas aí ele dá o livre-arbítrio, né, para você escolher ou não. Então você Sim, sempre tem que estar atento ali às oportunidades e a agarrar, como você fez, e isso aconteceu comigo também. Eu tive sinais desde antes de entrar na faculdade que eu dava aula de informática para idosos. Nunca me imaginei dando aula, que mas legal! lá de trás eu já dava aula e eu falei assim, gente, eu dando aula, mas eu dava aula mais para ajudar, né? Era na época entrou essa fase de computador, então eu dava aula muito para ajudar. E na carreira SAP também foi uma coisa assim de Deus também, muito parecida com a sua. E eu tentei sair desse mundo, eu tentei fazer outra faculdade. E Deus não deixou, eu falo que Deus não deixou. Sabe Te quando puxou acontece de volta. tudo de errado? Eu falei, não, vou trancar, vou fazer engenharia na minha cabeça. Isso eu nem conhecia o SAP ainda. Eu falei, vou trancar, vou fazer engenharia porque eu não tô gostando, não sei o quê. Cara, quando eu fui trancar e fazer a matrícula na outra faculdade, aconteceu tudo. Assim, o sistema da faculdade caiu. A mulher falou que não tinha previsão de voltar. Eu cheguei atrasada no dia para poder fazer. Ó, sabe quando não era para ser? Eu entendi que não era para ser, que era para ficar na faculdade. E ainda assim, dentro do SAP, já no SAP, eu achava que eu tinha que fazer concurso, porque minha família inteira é concursada. Eu achava que eu tinha que fazer concurso também, que eu tinha que passar, porque exemplos de casa, né? Eu acabei passando pelo concurso no Rio, capital. Eu moro no interior, cidade pequena. No Rio, capital, eu falei, eu vou. E eu já estava no SAP. Gente, mas aconteceu tudo para não ir. Tudo para não ir. Eu falei assim, entendi, Deus, agora eu entendi que eu tenho que ficar. Entendi. Vou continuar quietinha. E que bom, né? E que bom, olha só, eu caminhei isso tudo para chegar até aqui. Então, assim, hoje eu entendo e graças a Deus que ele não permitiu que eu fosse para outro lugar, senão eu tava ferrada agora, eu nem sei fazendo o quê, porque na época o pessoal ficou sem receber, foi na época da crise do estado do Rio de Janeiro. Gente, se não fosse a mão de Eita. Deus na minha vida, eu nem sei, Isa, mas eu passei por muita coisa para chegar
onde eu tô hoje, e inclusive hoje, né, eu posso dar um certo conforto assim, né? É, eu ajudo a pagar a faculdade do meu irmão, ajuda a pagar não, eu que pago. A faculdade de medicina do meu irmão, então assim, foi tudo certinho para chegar onde eu tô hoje e fazer o que eu faço para poder colaborar aqui com a minha família obviamente, né, ajudar pessoas, que é o que eu amo fazer. Eu amo chegar e ter uma mensagenzinha no meu direct falando que eu ajudei de alguma forma, que a dica ajudou no dia a dia. Então, assim, isso para mim é crucial e é o seu exemplo também, o quanto que Deus faz e a gente tem que estar atento aos sinais. Porque se eu fosse teimosa, eu não estaria aqui. Talvez estaria fazendo uma outra coisa que me deixaria frustrada. A gente se parece muito, porque o que eu penso hoje é, vou me empenhar para ser uma profissional bem-sucedida, né, claro, mas o meu intuito, né, para quando eu for bem-sucedida, né, eu vou estar feliz dizendo, eu posso proporcionar uma boa vida para minha família. Aí sim eu vou dizer, sou uma profissional realizada. Que o meu intuito é isso, é proporcionar uma vida boa, tranquila, confortável para minha família, para minha mãe, poder proporcionar um bom estudo para o meu irmão. Então, assim, a gente se parece muito. Muito, muito. A gente se conectou muito, muito fortemente, né? Desde que a gente se conheceu. E é isso. A gente que veio, eu vim de uma família humilde, então o que Eu eles também. puderem fazer, eu acredito que sua mãe também, o que ela pôde fazer, seus pais, né? Puderam fazer por você, dar o melhor, eles fizeram. Então, assim, aí a gente pensa, caramba, eu tenho que ser bem-sucedido. Eu sempre pedi a Deus desde pequenininha para ser bem-sucedida, para retribuir de alguma forma Sim, esse carinho porque a gente sabe, né, que eles abriram mão de muitas coisas para poder dar as coisas pra gente, para poder dar boa educação, para poder dar tudo que eles puderam dentro das possibilidades deles. Então, é a nossa hora de retribuir, né? A gente é nada muito mais parecido. justo, né? Nada mais justo, claro. Aliás, minha mãe foi, foi mãe muito nova. Ela foi mãe com 19 anos. Então, ela teve que abdicar os estudos, ela não terminou o ensino médio para poder cuidar de mim. Né? Então eu tenho isso em mente desde muito nova. Mãe, vou estudar e vou recompensar todo esse tempo, tudo que a senhora abriu mão. Vou te orgulhar muito. Então é muito gratificante ver que tudo tá dando certo, sabe? Ela voltou para a escola, terminou o ensino médio por minha influência. Eu falei, mãe, vai voltar, vai estudar, vai terminar. Ela fez o EJA, né? Que é um Sim, ano e meio, os 3 anos de ensino médio, formou. Então, assim, pequenas coisinhas que vão se encaixando, vão dando certo e é Deus mostrando que você está no caminho certo. com certeza, com certeza. Muito linda essa história. Que bom que você incentivou a sua mãe a retomar os estudos. Nunca é tarde, né? A gente Não, sempre pode aprender algo novo e se capacitar, e com certeza, e eu tenho certeza que ela deve ter muito orgulho de você. E é só o início, né? Você tem, assim, uma carreira brilhante. Eu me vejo em você. Parece que sou eu que estou começando ali a minha carreira. E eu acho que assim, você vai ser melhor que a Bruna. Eu creio. Você vai ser melhor que eu nesse SAP aí, nesse mundo de SAP, que você é muito dedicada, assim. Eu me vejo muito em você, assim, no meu início. Parabéns pela sua atitude. Você é uma menina nova, né, que tem todo esse pensamento que é difícil a gente ver hoje, né, em pessoas mais novas, pessoas dedicadas a focar no emprego, a retribuir a família, isso é raro hoje em dia, né? E que bom que você é assim, parabéns. obrigada. Saiba que E você faz parte disso. ai, obrigada. Fico muito feliz. Isa, fala pra gente, voltando aqui às perguntas, né? A gente tá acabando entrando no assunto de família, mas isso é bom e de Deus também, porque eu acredito que sem Deus nada flui, né? Eu não sei se quem vai assistir essa live não acredita, mas assim, sem Deus para mim nada flui. Então é sempre importante, eu sempre vou falar dele em tudo que eu fizer, eu vou falar porque eu vou honrar sempre o nome dele. Mas voltando aqui para compartilhar com o pessoal, fala pra gente, se você puder, né?
Qual a situação mais desafiadora que você enfrentou nesse início de carreira? E como que você superou? Qual foi, assim, o, a situação mais, assim, que você, caramba, desafiador demais e como que você conseguiu superar? Então, isso volta lá atrás ao ponto do inglês. Com essa pergunta eu só consigo pensar em uma coisa. Há mais ou menos 6 meses, um pouco mais de 6 meses, me delegaram a função lá na empresa de ser CFC do Canadá. CFC Customer Functional Coordinator, né? Que basicamente eu tenho que passar a relação dos chamados, das demandas, das melhorias para o time do Canadá. Então eu tenho reunião toda segunda-feira, uma vez por semana, com o time do Canadá. É tudo em inglês. Então, quando me delegaram essa função, eu falei pro meu chefe, Cameiro, eu falei, meu Deus do céu, como assim? Eu sou uma juninha, como eu vou fazer isso, né? Porque lá no meu time tem FI, PS, FM. Uhum, Então, eu tenho que passar a relação de todos os chamados é, para o time do Canadá, né? Então, assim, eu não tenho conhecimento aprofundado nem de FI ainda, né? Quem dirá de IPS, FM, CO? Não tenho. Eu falei, meu Deus, eu vou dar conta. E em inglês, eu vou ter que explicar tudo que eu explicaria em português em inglês. Então, inglês. sem dúvida, isso foi de longe o meu maior desafio, porque assim, eu era uma juninha, eu tava começando, só que o pessoal viu que eu era especula de rodinha, que eu gostava de resolver, entendeu? Se você me dava um problema, eu saía, eu arrumava um jeito de sair do outro lado. Eu sabia como? Não, mas eu sabia que eu ia sair. Então, assim, eles me confiaram, né, essa responsabilidade. Eu fiquei muito receosa, mas no fim eu me empenhei e tá dando certo. Tô lá até hoje no cargo. Tá vendo como eu tô falando com você que você vai ser melhor que eu? Olha só da onde uma juninha, né, confiar em um cargo desse tão importante, né? E além de você tá atendendo chamada ainda, né? Tô sim. Você atende chamada ainda, atribuíram essa função a você. Então é sinal que o seu trabalho, você está desempenhando um trabalho maravilhoso, onde a empresa viu que você é de confiança e atribuiu essa função a você. E isso é ótimo, porque te dá muita visibilidade dentro da empresa para crescer, né, e passar para o próximo nível, vamos dizer assim. E com certeza eu sabia que você ia tirar de letra, né? Sabia que você ia tirar de letra. Você é muito esforçada, muito dedicada, né? E isso só comprova ali, desde aquele momentinho que eu te vi ali no programa de formação, onde eu falei, essa menina vai longe. Essa menina vai longe. Então, assim, parabéns, né, por... Assim, é muito difícil a gente ver isso. Você, com pouco tempo de empresa, atribuir uma função tão importante como essa e de tamanha responsabilidade de você fazer isso em inglês ainda, assim, você tá de Foi. parabéns, é sinal que o trabalho tá dando resultado, você tá trabalhando, assim, acima do esperado. Então, assim, fico muito feliz de saber disso, né? Parabéns e que você continue brilhando, assim. É, Obrigada. dentro do contexto de júnior, né, eu tive situações de que onde eu passei desafiadoras em relação a chamadas mesmo, né, que eu assim não sabia, ninguém sabia me ajudar, tipo, a empresa inteira, ninguém sabia me ajudar. Então eu fui de acordo com com o que o pessoal ia falando, com o cliente ia falando, ia montando as coisas. E aí acabava achando uma solução. Mas, assim, igual a esse desafio seu, eu nunca vi na vida, de todas as minhas experiências, assim, eu nunca vi. Então é sinal que você está fazendo um bom trabalho. Parabéns. Obrigada. O não eu já tinha, né? Porque o que pode acontecer? Pode não dar certo, mas eu vou me empenhar para fazer acontecer e dar certo. E até então Perfeito. tá dando. Eu tô melhorando muito, tô me ajudando muito no inglês, né? Porque você ter contato com nativo é completamente diferente, Sim, né? e com Então, certeza vai te essa experiência que você está tendo vai em algum momento vai te ajudar para o próximo nível, para você passar de nível
Com certeza, você pode ter certeza disso, que essa experiência que você está tendo aí agora, minha filha, vai ser crucial para os seus próximos anos aí, para os seus próximos, para você ascender mesmo a sua carreira. Então, assim, foi maravilhoso você Amém. agarrar essa oportunidade que a empresa te deu. Sim, e Muito dá bom. um peso muito bom no currículo, né? Com É. certeza, imagina você ter contato diariamente com o Sim, inglês, vai assim ser um diferencial enorme no seu currículo na hora de passar é, por uma por um processo, né, de recrutamento e seleção. eu acho que vai de encontro com o meu sonho, que é o quê? Me especializar em FI e aplicar para alguma vaga fora, trabalhando de home office no Brasil e ganhando em euro, em dólar. Meu Deus. Ô, Glória, olha aí que beleza. Oh! Com certeza vai, porque você já vai pegar a É, experiência de explicar os chamados, termos técnicos ali do SAP, e você está tendo um contato diário. Então, essa experiência aí vai ser com certeza crucial. Tá vendo como Deus está fazendo, ó? Cadinho, escadinha, escadinha, é. você vai chegar lá. Com certeza vai ser um diferencial enorme para você. Amém. Isa, fala pra gente como foi o processo de aprendizagem e adaptação ao SAP quando você iniciou a carreira. Você sabe bem, né? Porque você era do meu time, né? A gente estava na mesma equipe. Graças a Deus, assim, eu tenho até hoje, né? Mas no começo eu tive um apoio incrível da minha equipe, né? Pessoal muito solícito, pegaram na minha mão, me ensinaram tudo, né? Eu tava lá, uma menininha, um bebezinho perdido no meio desse mundo gigantesco que é o SAP. E eu queria aproveitar o espaço para mandar um beijo para a Danúzia, para o Cameiro, para a Lilian, Marta, Valéria, João, todo mundo do meu time que sempre estava ali para me ajudar. Inclusive, Bruna Paz, né? Porque se você olha a minha máquina aqui, tá cheio de vídeo, de catezinho, que tudo que você me ensinava eu gravava. Eu gravava. É o jeito que eu aprendo. Aí eu gravava tudo. Às vezes eu me pego, eu tenho que atender um chamado e é alguma coisa que você me ensinou, um serviço catalogado, alguma coisa do tipo. Aí eu vou lá na gravação, na minha base de conhecimento, tá lá a Bruna. Eu falo, ai, que saudade da Bruna. Então, assim, o meu time fez com que a minha caminhada, né, que a minha jornada fosse muito mais fácil. Então, eu sou muito grata a vocês, né, que me apoiaram desde o início. E tava lá sempre assim, Cameiro principalmente, tava lá sempre assim, você consegue sair do outro lado. Bora lá que eu sei que você vai dar conta. Então, isso é muito importante, gente, porque o- nós que somos júniores, a gente tem muita insegurança, né? É aquilo, é o receio, é o tempo inteiro ali aquela pressão, né, de será que eu vou conseguir? Então, ter alguém do seu lado falando que você é capaz, mostrando que você é capaz, gente, faz um diferencial gigante. Mas foi um time assim que falava na época, né? Eu falei, cara, eu nunca vi um time tão unido igual a esse. Só tem fera e o pessoal gosta de compartilhar conhecimento. Então, assim, durante o período que eu, né, trabalhei lá, foi assim, sabe quando você acorda para trabalhar, você acorda feliz, que você vai trabalhar com aquelas pessoas assim que são maravilhosas, Danuse, meu Deus. Me conectei Ah, muito eu com ela. amo! Maravilhosa. Cameiro, eu falo com ele. Meu Deus, não existe gestor igual aquele. Não existe. Eu falei assim, olha, eu já conheci muitas pessoas boas, maravilhosas, gestores maravilhosos, mas igual a você não existe, não tem. Ele se preocupa muito com cada um Muito. do time em relação a como que a pessoa tá internamente, e isso, assim, eu não vejo, é muito difícil. Vai muito além do Assim, profissional, né? exatamente. As pessoas se preocupam, sim, com cada um, né? Os gestores se preocupam, mas não na medida que ele se preocupa. Então, assim, ele vai além realmente do campo profissional e ele sempre estava ali pra gente quando a gente precisava, meu Deus, né? Quantas vezes, muitos problemas lá no BTP e ele estava lá, ó, não tem problema, vamos junto. É, Reunião com fora do Brasil, vamos junto. Então, assim, foi um time que eu falei, igual eu nunca vi.
um time tão unido, então você foi abençoada. Porque assim, nem Pois sempre é é, assim. sim, Nem sempre é assim, nem sempre as pessoas gostam de compartilhar esse conhecimento. Então, Isa, você foi abençoadíssima, porque é um ou outro que você pode contar, mas você pode contar com todos do time, todas, sem sim, exceção. sem exceção. E eu acredito que os outros, as outras frentes, né, os outros módulos também foi assim, foi uma galera muito legal que foi para esse processo. Mas o time de FI, sem igual. Sem Sem igual, sem igual. igual. Então, É, beijo e eu, também. Queria mandar beijo pra eles também. Beijo, Camila, beijo, Danusa, beijo de todo mundo. Porque eu sinto muita saudade, muita saudade. e é muito importante você trabalhar com pessoas desse tipo. Realmente, eu vejo que eu sou muito abençoada, eu tenho ciência disso, porque trabalho é o quê? 8 horas por dia. É um terço da sua vida com aquelas pessoas, né? Então, você trabalhar com pessoas né, desse tipo, como eles são, faz com que a sua caminhada, que a sua jornada seja muito mais leve, né? Com Então, certeza. aproveito esse espaço aqui, né, para dizer como uma júnior, gestores, tenham paciência com os juninhos de vocês. Tá? Eu acho que todo mundo foi júnior um dia, mas algumas pessoas esquecem disso, né? Então tenham paciência. Se não entender, repitam de novo 2, 3 vezes, porque né, às vezes até um sênior pode não estar num dia muito bom e assim travar num processo, não conseguir resolver. Imagina um júnior. É tudo misturado, é um mix de emoções. Então, tenham paciência. A gente agradece. Graças a Deus eu não preciso falar isso pro Camille, mas gestores do mundo todo, tenham paciência com o Juninho de vocês. Perfeito, isso, verdade. É uma coisa que é crucial, assim, para quem está começando. Esse olhar mais humano, assim, para entender que é um ser humano que tá ali com medo de fazer besteira, enfim. Então, assim, realmente precisa desse olhar mais empático, vamos dizer assim, né, dos Sim, gestores. faz toda a diferença. Então, Isa, obrigada mais uma vez, sucesso e a gente se vê por aí. Obrigada.